Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje o dia tá movimentadíssimo, né? Expectativa aí pelo novo treinador e tem também expectativa pela chegada de dois reforços aí que estão fechados com o Vasco da Gama, só falta realmente serem apresentados, né, realizar exames, enfim, aquele sistema de praxe mesmo para serem anunciados pelo Vasco. Enfim, sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, antes de rodar a vinheta, conta aí com o seu like, conta com a sua inscrição. A gente está pertinho aqui dos 110 mil inscritos no canal. A sua inscrição é muito importante, beleza? Já deixou o like, já se inscreveu? Então, sem mais enrolação, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, vamos começar falando aqui, óbvio, da expectativa do Vasco anunciar o seu novo treinador, o português Ricardo Sapinto, que segundo o Globoesporte.com já está aí praticamente acertado com o Vasco da Gama. O treinador estava na Grécia para acertar com o Panathinaikos, mas quando soube aí da proposta do Vasco, pegou o avião de volta para Lisboa, está em Lisboa lá com seu empresário para acertar os últimos detalhes dessa proposta e ser o novo treinador do Vasco da Gama. Então, a qualquer momento, a expectativa é de que o Vasco anuncie o seu novo treinador e fique ligado, hein, que assim que anunciar o novo treinador, a gente aparece aqui no YouTube na mesma hora para trazer essa confirmação. Aqui no canal é assim, meu amigo, aconteceu coisa sobre o Vasco, a gente está aqui para trazer a informação. Inclusive, recomendo para você, se você ainda não tem, o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular, né? Se você é apaixonado aí pelo Vasco, gosta de receber tudo em cima da hora ali na sua telinha do telefone, eu recomendo para você baixar de graça a OneFootball, que tá aí no primeiro link da descrição, beleza? O OneFootball é um parceiro aqui do canal. Tá bom, e voltando a falar sobre o Ricardo Sapinto, né? Ele é conhecido aí, como eu disse no vídeo de mais cedo, pelo seu temperamento explosivo e também por alguns trabalhos curtos, né? Ele é treinador desde 2011, passou pelo Sporting, o Estrela Vermelha da Sérvia, é um clube grego, dois clubes gregos na verdade, que o nome aqui é bem difícil, eu não vou me arriscar em falar, e também tem passagens aí pelo Belenenses e também pelo Standard Liège da Bélgica, onde ele foi campeão da Copa da Bélgica, inclusive foi treinador do Carlinhos, que hoje é jogador do Vasco da Gama e vai reencontrar possivelmente o Ricardo Sapinto. E você lembra a última vez que o Vasco teve um treinador português? O Ricardo Sapinto, se realmente assinar, não vai ser o primeiro português da história do Vasco, não. Em 1946, o Vasco, que é um clube de colônia portuguesa, foi treinado aí pelo Ernesto Santos. Ele foi o primeiro e único treinador português do Vasco em toda a sua história. Ricardo Sapinto pode ser aí o segundo, mais de 60 anos depois, o Vasco tendo um treinador português novamente. Então muita gente vai falar, o Vasco só está trazendo treinador português por causa de fulano de tal. Não, o Vasco é um clube com raízes portuguesas, né? Já teve treinador português lá atrás. Então, que a nossa conversa é outra, meu amigo. Bom, e não adianta trazer só treinador, né? O Vasco também precisa de reforços. A gente cobra aqui diariamente que o time precisa se reforçar para ter pelo menos um ano tranquilo nesse campeonato brasileiro aí. Esse ano que é uma loucura só, né? De um jogo em cima do outro, o Vasco precisa reforçar o seu elenco. Então existe a expectativa dessa semana ainda, até sexta-feira, do Vasco apresentar dois reforços que já estão aí certos, vamos botar assim, com o Vasco da Gama. O primeiro é o Patrick, que estava lá no Grêmio. O Grêmio alinhou um acordo e liberou o Meia Patrick para tratar os últimos detalhes sobre o empréstimo para o Vasco da Gama. O Patrick tem 21 anos e deve se apresentar no Rio de Janeiro ainda essa semana para assinar o seu contrato de empréstimo até 2021. Patrick é um jogador que sempre foi visto como uma grande promessa no Grêmio, mas nunca conseguiu aí confirmar as expectativas que colocavam em cima dele. Alternou bons e maus momentos lá no Grêmio, entre a base e o profissional, foi emprestado para o Criciúma em 2018 e nesse ano ele chegou a iniciar a temporada como titular no Grêmio, né? Mas acabou perdendo espaço aí nos últimos meses. Nesse ano ele fez 9 partidas e não vinha sendo relacionado mais pelo treinador Renato Gaúcho. Ao total ele soma aí 46 jogos pelo Grêmio,
e outros 7 pelo Criciúma. Essa aposta aí do Vasco, né? O Vasco nem trata muito como reforço, o Vasco trata o Patrick do Grêmio como uma aposta. Mas reforço de verdade é o do argentino Leonardo Gil, que foi muito bem recomendado. Eu recomendo aqui para vocês, inclusive, assistirem lá a análise do Garoni, do Leonardo Gil. Fez uma análise muito boa desse jogador, que no futebol argentino, a imprensa argentina trata ele como um baita de um jogador. Aqui no Brasil foi especulado no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tentou a contratação dele no ano passado e não conseguiu. E muita gente nem entende como o Vasco conseguiu a contratação do Leonardo Gil, né? Foi uma bela cartada aí do André Mazuco. E o volante Leonardo Gil deve chegar amanhã ou no máximo quinta-feira no Rio de Janeiro para realizar exames médicos. A informação dada pelo canal Atenção Vascaínos veio diretamente do agente do jogador, o Adrian Castanhari, que é o mesmo agente do Martim Benítez, né? Então já tem uma boa relação com o Vasco e isso facilitou também a vinda do jogador para o Gigante da Colina. Leonardo Gil chega para ser titular, mais um argentino nesse elenco do Vasco, agora ao lado de Cano e Benítez. Vou colocar aí, enquanto eu falo, o mapa de calor do Leonardo Gil. É um absurdo, o cara tá em todos os lugares, um volante moderno, joga como meia também, mas é um cara que com certeza vai colocar o Vasco no nível acima desse Campeonato Brasileiro. É um jogador que chega para escolher camisa, seria titular em quase todos os times do Campeonato Brasileiro, um baita de um reforço do Vasco da Gama. Esse é realmente um reforço, né? Não é uma aposta, não é um refúgio, é um cara que chega para ser titular, para fazer diferença. O Vasco mandou bem demais nessa contratação do Leonardo Gil, que é esperado para fazer os exames médicos amanhã ou no máximo quinta-feira na cidade do Rio de Janeiro. Então, seja bem-vindo e boa sorte ao Leonardo Gil. O Leonardo Gil, que estava no Al Ittihad, né? Estava lá no mundo árabe, ele estava no Rosário Central antes de ser negociado para o Al Ittihad e agora vem para o Vasco da Gama. Seja bem-vindo e que honre essa cruz de malta, o Leonardo Gil. Engraçado, né? O Vasco tem o Leonardo Gil, que tem nome de brasileiro, mas é argentino, e tem o Guilherme Paredes, que tem nome de argentino, mas é brasileiro. Pensamentos aleatórios aqui que veio na minha cabeça. Mudando o assunto aqui agora para encerrar o vídeo, mas melhor ficar até para o final, vamos falar de Martim Benítez, que está esquentando aí a possibilidade do Vasco contratar em definitivo o meia Martim Benítez. O grande sonho aí do torcedor nessa temporada é que o Vasco consiga manter o Martim Benítez. Ontem foi noticiado pelo Manuel Rodrigues, que é um jornalista argentino, que os dirigentes do Independiente viajaram, né, para o Brasil e se encontraram com o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, para poder ali conversar sobre a compra do Benítez. E segundo o Manuel Rodrigues Maia, jornalista lá da Argentina, no dia 24 de outubro, o presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campelo, vai viajar até a Argentina com a intenção de negociar uma forma de pagamento. Lembrando que o preço fixado aí do Martim Benítez é de 4 milhões de dólares por 60% do seu passe. E ontem, tá passando aí na sua tela também enquanto eu falo, a imprensa argentina já até noticiou que o Vasco vai executar a opção de compra do Martim Benítez, esses 4 milhões de dólares aí, para poder ficar com o jogador. De onde vai sair esse dinheiro, meu amigo? Eu não sei. Mas vamos torcer que realmente o Vasco consiga manter o Martim Benítez. Então é isso, né? Boas notícias hoje para acalmar esse coração vascaíno e possivelmente eu volto ainda hoje aqui no YouTube para comentar mais sobre o Vasco da Gama. Se o Vasco oficializar a contratação do Ricardo Sapinto, eu volto aqui para falar um pouco mais sobre isso, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreva aí no canal, ative os sininhos, todas essas coisas aí que a gente pede todo vídeo. E é isso. Saudações vascaínas, isso aqui é Vasco, até a próxima, fui!